Fala aí pessoal, pra quem não me conhece, que é o Pedro também, pra quem já me conhece, prazer novamente. Hoje estou fazendo um vídeo com uma ideia diferente, né? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre procrastinação. Então, se você está passando por um momento de procrastinação, deixe os comentários aqui no vídeo se você já conseguiu destruir esse mau hábito. Comenta aí também o que você fez para dar a volta por cima desse hábito e tudo mais. E hoje eu estou fazendo esse vídeo porque durante muito tempo a procrastinação foi presente na minha vida durante muitas coisas que eu ia fazer durante a minha vida, eu acabava procrastinando muito. Então, um bom tempo atrás, eu vinha fazendo pesquisas, vinha colocando técnicas em prática sobre como eu poderia, bom, diminuir um pouquinho mais esse mau hábito, né? E hoje eu vou falar aqui a minha experiência, quero escutar a sua também, então coloca aí embaixo nos comentários que a gente vai se ajudando. Eu ainda estou nesse caminho dessa quebra de procrastinação. Aqui eu vou trazer os meus conselhos, coisas que serviram para mim. Então eu estou aberto a novas sugestões e eu quero saber sua experiência também, ok? Então, pessoal, a procrastinação é algo que está presente em cerca de uma entre cinco pessoas. Pesquisas mostram que cerca de 20% da população mundial passa por procrastinação crônica. Então, há um bom tempo atrás, eu não sabia que existia essa diferença entre a procrastinação crônica e a procrastinação normal, né? Basicamente, a procrastinação normal são alguns períodos de procrastinação que você vai ter eventualmente. Agora, a procrastinação crônica, que a grande maioria das pessoas passam, e provavelmente se você está em busca desse vídeo, pode ser a procrastinação que você está sofrendo, é a procrastinação de eventos mais especiais. Então, quando você precisa estudar para alguma coisa, quando você tem alguma tarefa a fazer, você vai procrastinando ao máximo, deixando para o último minuto ou até mesmo para o próximo dia, próxima semana. E isso a longo prazo é um hábito que vai trazer muitas consequências na sua vida, né? Eu, por exemplo, já tive muitas consequências no período que eu estudava muito para concurso público. A procrastinação era algo que me atrasava muito, pelo menos uma vez na semana. Eu procrastinava algum dia, até que eu fui adquirindo técnicas, hábitos, que foi me ajudando, né? Então, hoje em dia, no digital, eu tento transparecer essas minhas experiências para vocês. Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo, que eu já quero conversar sobre algumas coisinhas que foi de extrema importância para mim, né? Pessoal, então existem diversos motivos da procrastinação estar presente na sua vida. Talvez nesse vídeo aqui eu não vou citar especificamente o seu motivo, mas para a grande maioria das pessoas que estão assistindo, vão ser baseados nesses três motivos e provavelmente você vai se identificar com um desses motivos. Até mesmo eu, em estudos, eu consegui me identificar em dois, sabe? E com certeza, se você está em busca desse vídeo, você vai se identificar ali pelo menos com um que ou você está presenciando nesse exato momento da sua vida, ou pelo menos você já presenciou, sabe? E o motivo número um são tarefas que são grandes demais. Então, geralmente você quer colocar na sua rotina tarefas do dia para noite que são demasiadamente grandes, né? Então, pô, uma atividade que vai exigir 3 horas da sua vida, 3 horas assim diariamente, que a longo prazo vai ficando cada vez mais difícil, sabe? Então, no primeiro dia você tem um pico de dopamina e no segundo já vai tendo aquele choque de realidade, né? Vai ficando mais difícil. Então esse foi um motivo que eu presenciei por muito tempo. Então, como eu já citei, em períodos que eu estudava muito para concursos públicos, vestibular mesmo, eu dava de cara com a procrastinação de, pô, deixar para estudar no último minuto ou deixar o conteúdo daquele dia o próximo dia, né? Então isso ia se tornando um hábito cada vez mais forte na minha vida. Ficava cada vez mais difícil, eu estava me aprofundando muito naquilo e foi a partir daí que eu fui procurar saídas, né? Foi a partir daí que eu comecei um estudo de técnicas, ou até mesmo de técnicas que pudessem ter algum efeito, assim, na minha rotina, sabe? E, cara, foi de grande ajuda, porque são coisas que você acredita que não vai fazer efeito, mas quando você realmente coloca em prática, faz uma diferença muito grande, faz aquela diferença de você começar o seu trabalho e continuar, sabe? Você conseguir ter aquela frequência durante dias e é aí que você vai começando a matar a procrastinação, é quando você começa a ter um hábito frequente na sua vida, né? Então vamos lá para o motivo número dois, né? Que é basicamente a falta de propósito, é a falta de clareza do propósito. Quando você não tem a real ideia da recompensa que você quer ter através daquela atividade, fica muito mais difícil. Então, isso é o que atinge muita gente relacionada à procrastinação, porque é algo mais ligado com o subconsciente. É quando você sabe que você quer fazer aquilo, quando você quer ter aquele resultado de imediato, ou até mesmo a longo prazo, mas você não sabe a recompensa final. Então, um exemplo disso é até o meu caso. Quando eu comecei no digital, para quem não sabe, eu já estou no digital há um tempinho,
E quando eu comecei, o meu principal objetivo era o dinheiro. Então, quando eu tinha uma má experiência e eu não conseguia aquilo que eu queria, eu já broxava, eu já perdia a vontade, eu já começava a procrastinação. E hoje em dia eu encontrei o meu propósito, sabe? O meu propósito é muito mais profundo, é algo totalmente pessoal, que é muito diferente de algo material, algo superficial, sabe? Você tem que entender o porquê você quer aquilo, você tem que entender o porquê você precisa fazer aquilo. Então, a partir do momento que você começa a entender isso, fica muito mais fácil. Você não vai perder o foco por atividades mais prazerosas, prazer momentâneo ou atividades sem sentido, sabe? Isso vai ser muito mais fácil quando você entender o porquê você precisa fazer aquilo. E o terceiro motivo é a busca por prazer imediato. Então, muitas das vezes você vai perder o foco na sua atividade, no que você está fazendo, pelo seu ambiente, por coisas que estão na sua cabeça ou até mesmo por hábitos. Então, muitas das vezes, eu estava fazendo alguma coisa importante, peguei o celular, abri ali 5 minutinhos do Instagram e quando eu estava vendo, eu já estava mais de 1 hora. Ou até mesmo um dia que eu ia para academia, estava deitado, abri o celular ali, coisa que já virou um hábito, né? Acordar e pegar o celular, e simplesmente passei 1 hora no celular. Era o tempo que eu estava indo para academia, já estava no meio do treino e já estava perto de voltar. Então são hábitos que você busca ali, né, o prazer imediato, que você precisa terminar da sua vida. Eu não estou falando que precisa ser algo absoluto, você precisa acordar, deixar o celular longe. Não, você precisa apenas controlar, sabe? Precisa ter um equilíbrio, você precisa ter a clareza do que você quer fazer naquele dia, você precisa ter uma rotina. Então, a partir desse momento que você tem uma rotina, que você saber quais são esses prazeres imediatos que você tem no seu dia a dia, na sua rotina, e conseguir controlar aquilo, vai ser muito mais fácil. A procrastinação já vai começar a dar uma diminuída, sabe? Se você conseguiu entender esses 3 motivos que eu citei aqui, você já vai conseguir dar uma diminuída na procrastinação. Isso vai ser um trabalho que vai exigir esforço, vai ser com tempo, mas você vai ver que vai trazer muitas recompensas, você vai ter mais tempo e, sinceramente, o tempo hoje é o bem mais valioso do ser humano. Muita gente acredita que ainda é o dinheiro, mas o tempo é o ativo mais precioso da atualidade, entende? Então, pessoal, vamos lá para nossas 3 técnicas que vão começar a dar um norte para você, né? São técnicas que eu, pessoalmente, acho as melhores, são técnicas que, para quem quer começar a tirar a procrastinação da vida, você vai conseguir ter um norte, sabe? Você vai conseguir dar os primeiros passos e você vai ver que sua rotina, né, seus hábitos vão ficar muito mais intensos, o que você precisa fazer vai ficar muito mais fácil. Então, vamos lá, né? A primeira técnica é começar pequeno, sabe? Como eu falei ali no primeiro motivo da procrastinação, muita gente quer inserir um hábito ou uma rotina, uma atividade durante 3 horas do seu dia. Então, pô, você vai fazer aquela atividade durante 3 horas do seu dia, de segunda a sábado. Sinto muito falar, mas vai ser muito difícil. É em casos extremos que você consegue fazer aquilo, é em casos muito específicos. Então, a fórmula mais fácil para você começar a atingir aquilo e tratar como um hábito é começar pequeno, sabe? Eu mesmo, quando eu queria colocar algo na minha vida, eu começava introduzindo ali durante 40 minutinhos, 30 minutinhos, e com um curto, não vou falar curto porque não é o mesmo período para todo mundo, mas depois de um tempo, eu já conseguia fazer aquilo durante 3 horas, 2 horas e meia, e ficava muito mais fácil, sabe? Então, quando você tem essa escala, fica muito mais fácil, você vai conseguir introduzir aquilo muito mais fácil como uma rotina, já vai ser algo automático, né? Então, você vai começar e seu cérebro já não vai mais pedir coisas imediatas, prazeres momentâneos, vai ser muito mais fácil. A segunda técnica é a técnica dos 5 minutos, que muita gente chama é o apenas comece, sabe? A ideia é que você comece uma atividade durante pelo menos 5 minutos, porque depois daqueles 5 minutos vai ser muito mais fácil você conseguir continuar, sabe? Então, para você que já iniciou a técnica de começar pequeno, vai começar durante 30 minutinhos, você começando com essa técnica também dos 5 minutos vai ser muito mais fácil, porque muitas das vezes a gente coloca procrastinação logo na fase inicial da sua atividade, né, do que você precisa fazer. Então, pô, eu preciso começar a estudar, eu preciso começar a trabalhar, mas eu vou ficar aqui só mais 5 minutinhos no meu espacinho de lazer, tudo mais, mexendo no celular, tudo mais. Então, depois que você pega essa técnica dos 5 minutos, que é apenas o começar, você fala, pô, eu vou começar agora, mas vai ser só durante 5 minutos. Depois daquilo vai ser 100 vezes mais fácil continuar. Então você começa por 5 minutos e você vai continuar naturalmente, sabe? Você coloca ali um cronômetro, né? Com
um timer de 40 minutos, depois 5 minutinhos de pausa, que é a técnica de Pomodoro, que eu indico muita gente pesquisar, que basicamente é ter uma atividadezinha ali durante 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, depois você tira uma pausinha de 5 minutos e você faz de novo. O seu intensivão, na verdade, 40 minutos, 30 minutinhos, depois você vai aumentando para 1 hora, 2 horas e por aí vai, né? E a terceira e última técnica, né, foram 3 motivos e foram 3 técnicas que me ajudaram muito. É o uso de recompensas inteligentes. Então, quando você usa uma recompensa inteligente ao final de terminar tudo aquilo, vai ser muito mais prazeroso o seu caminho. Então, é o que eu vejo também, muita gente quer inserir uma rotina começar do dia para a noite, aquela rotina intensa, muito intensa, que você não tem um prazer durante o seu dia, você não tem uma diversão, não tem um lazer, e aquilo fica estagnante, sabe? Então você vai conseguir prosseguir aquilo durante uma semana, 2, 3 ali estourando, mas depois de um tempo, sua cabeça não vai aguentar, vai ficar muito difícil. Então eu aconselho sim você colocar ali uma recompensa no final de tudo, então no final de cada noite você tira para comer alguma coisa, que você curte sair mesmo, com alguém e tudo mais, com algum amigo, ou até mesmo assistir, né? Eu mesmo eu assisto alguma coisinha que eu gosto na noite, porque é algo mais prazeroso. Então, pô, eu já venho de uma rotina assim que eu trabalho, né? Eu trabalho de manhã, trabalho de tarde no digital, e de noite eu tenho ali que ter um prazer. Então, eu assisto alguma coisa, faço alguma comida que eu gosto, faço alguma coisa para comer, ou saio aí alguma coisa, e aquilo torna a minha rotina muito mais leve, torna muito mais até produtivo, sabe? Eu sei que no final do outro dia eu vou conseguir fazer aquilo que eu gosto, eu sei que eu vou conseguir treinar, vou conseguir assistir, então fica uma rotina muito mais saudável, sabe? Fica uma rotina muito mais tranquila. Então essas foram as 3 técnicas que eu usei e serviram muito para mim. Eu espero que sirva para você também, né? Esse é o segundo vídeo do canal, então tô trazendo aí uma ideiazinha diferente toda semana. Pretendo daqui para frente fazer 3 vídeos por semana. Eu ainda estou fazendo uns testes. Eu acredito que eu já estou falando assim de forma muito mais dinâmica na frente da câmera. Então, de verdade, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí no like, se inscreve no canal. Se vocês querem um assunto mais aprofundado, né, sobre esse tema de desenvolvimento financeiro, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento mental, eu vou deixar um conteúdo aí na descrição e nos comentários, né, no comentário fixado, um conteúdo que me ajudou muito, né? Eu que estou constantemente em busca de desenvolvimento e tento ajudar muitas pessoas, né? Esse é o meu objetivo nesse canal, eu tento ajudar as pessoas com o que eu tenho a dizer, né? Então, se você quer um conteúdo mais específico, dá uma olhadinha aí nos comentários ou na descrição, né? E, novamente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, deixa sugestões de vídeo, sabe? Eu quero saber sua experiência com a procrastinação, como você está lutando contra isso. E, bom, e de verdade, espero que você consiga dar continuidade nessa caminhada, né? Que você consiga destruir de vez a procrastinação, que é realmente um mau hábito que tá na vida de muita gente e que atrapalha muito, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.